O meu nome é Raquel Sodré, eu tenho 26 anos. Atualmente eu sou empresária, né? Sou casada, mas nem tudo foi tão certinho assim na minha vida, né? Eu cresci vendo o meu pai agredindo a minha mãe. Eu pequena ia para a delegacia com a minha mãe para dar queixa do meu pai por agressão. A minha mãe, ela trabalhava muito, então ela saía muito cedo de casa, chegava muito tarde, então a gente quase não se via. E quando se via, eram os momentos que tinha briga na minha casa. Cresci desse jeito. O meu pai, ele era uma pessoa viciada em jogo, então ele até tinha empresa, ele tinha trabalho, mas ele perdeu tudo. Eu tinha o quadro de depressão, mas era uma depressão junto com um ódio muito grande dentro de mim. Então eu não sabia como descontar esse ódio, em quem descontar. Com 12 anos eu comecei a ter as primeiras crises de ansiedade por conta da depressão. Então eu tive as primeiras crises de ansiedade. Nessas crises de ansiedade eu sofria com a bulimia, que eu não aceitava o meu corpo, eu não aceitava quem eu era. Então eu começava a forçar o vômito. Eu pensava que eu não tinha valor nenhum, porque se eu não conseguia nem ter o amor da minha mãe, então eu não tinha o amor de ninguém. Então dentro de mim tinha um vazio, um buraco muito grande. Então aquele peso, eu andava com peso nas minhas costas. Eu não tinha vontade de fazer nada. Dentro de mim eu achava que eu não teria um futuro, que eu não iria conseguir nada na minha vida. A minha mãe falava isso pra mim, que eu não ia durar muito tempo. Então isso era muito doloroso pra mim, sabe? Ouvir isso da minha mãe, dos meus pais, da minha família. Quando eu chegava num lugar, todo mundo saía. E isso me doía muito, sabe? Porque eu não entendia por que eu estava passando aquilo. E quando eu sentia essa dor, quando eu estava no meu quarto, eu pensava, eu preciso aliviar essa dor de alguma forma. E aí eu pegava, a minha mãe, ela era professora e ela tinha um estojinho que tinha estilete, aqueles estiletes, sabe? E eu começava a me cortar. E eu falava, eu preciso parar de sentir essa dor. Só que a dor de cortar, eu não conseguia sentir nada. Porque a dor do peito era maior do que a dor do ferimento causado pelo corte. Então, era muito, muito forte essa dor. Muito forte. Eu andava na rua, eu via as buzinas do carro e só via os pensamentos, se joga. Ninguém vai sentir sua falta. Você estava em casa, ninguém sentiu. Você acha que se você se jogar aqui, alguém vai sentir? Ninguém vai sentir sua falta. Vão chorar em um momento e depois a dor deles vai passar. Para preencher, para aliviar essa dor, eu me drogava. Eu saía, eu comecei a me prostituir. Se todo mundo diz que quem se envolve nessa vida, o fim é a morte, então que seja isso. E numa dessas, de eu querer tanto agredir, sentir tanto ódio, querer descontar nas pessoas, foi quando eu, com um menino que eu namorava, com um rapaz que eu namorava, eu cometi um assalto e eu fui presa em flagrante aos 16 anos. Eu fui para a cela, né, do menor infrator, fui para a cela e ali eu só chorava. Só chorava. Eu queria dar um fim, mas eu não sabia que ia ser daquele jeito. Porque no fundo não é aquilo que você quer para sua vida. E eu só chorava. Eu falava, meu Deus, onde eu fui chegar? E ali eu me vi, depois de 3 anos, falando, meu Deus. Porque para mim ele não existia. Mas naquele momento que eu estava ali sozinha, e a única coisa que vinha na minha cabeça era o que eu estou fazendo da minha vida. Foi quando um conselheiro tutelar, ele conversou comigo e ele falou de Deus para mim. Depois que eu saí da delegacia, eu fui numa reunião na igreja, numa terça-feira, tomei uma decisão de que eu não ia mais fazer essas coisas, eu não ia mais me mutilar, eu não ia mais usar droga, eu não ia mais conviver com essas amizades. E eu parei. Uma pessoa chegou para mim na igreja e falou assim, você só vai conseguir ser feliz de verdade, você só vai receber, não adianta você fazer propósitos para receber o Espírito Santo, fazer fogueira santa de Israel para receber o Espírito Santo, fazer jejum de Daniel para receber o Espírito Santo se você não perdoar.
foi quando eu tomei a decisão, eu fiz um propósito com Deus e disse a Deus, a partir de hoje, não importa o que eu tenha que passar, mas se eu tiver de enfrentar e perdoar, eu vou enfrentar, porque era mais forte do que eu. Então, mas eu vou me tornar mais forte do que esse sentimento. E nesse dia eu fui até a minha mãe, pedi perdão a ela. Então eu falei para ela, minha mãe, me perdoa por tudo que eu te causei durante todo esse tempo, por toda a tristeza, todo o sofrimento que eu te causei. A senhora não merecia isso. E ali, depois daquele dia, parece que um peso que eu carregava há anos saiu de dentro de mim. E eu, nesse mesmo período, eu conheci a Deus, porque o meu coração não estava mais pesado. A minha mente não tinha mais o que me acusar. E depois disso, eu comecei a buscar o Espírito Santo. Entrou o bispo, ele falou uma coisa assim, que foi muito forte. Você tem noção do que é ter o extraordinário dentro de você? Você tem noção do que é ter o Altíssimo dentro de você? O mal, ele queria estar no lugar do Altíssimo. Você não precisa estar no lugar do Altíssimo. Você vai ter o Altíssimo vivendo dentro de você. Isso abriu a minha visão de tal forma que eu falei, não, eu ia para a reunião de 9h30, eu não vou mais para de 9h30, eu vou para das 7h. Nem tinha começado a reunião, e eu lembro que eu sentava e eu falava, eu vou ter o Altíssimo dentro de mim. E eu ficava ali meditando, eu vou ter Deus morando dentro de mim. E eu lembro que naquela hora eu tava subindo no altar, parecia que eu ia casar, porque eu tava tão por dentro, eu tava em festa, assim, eu falando, eu não acredito que hoje eu vou receber o Espírito Santo, eu tô aqui, mas eu tô nas nuvens. Quando eu vi, eu já tava em cima do altar e eu só falei assim, obrigada, Espírito Santo. Então eu não era mais a mesma, e ali eu saí com tanta certeza, todo mundo percebeu. Na minha mente eu só falava assim, Senhor, até então eu era órfã, agora eu não sou mais. Depois que eu recebi o Espírito Santo, de uma pessoa que queria tirar a própria vida, hoje tem amor pela vida, é grata a Deus por tudo, né? De uma pessoa que odiava a família, que queria o mal da família, hoje é super apegada à família, às vezes é grudinho, assim, de eu ligar para minha mãe várias vezes no dia, ela dizer, te amo, filha, eu dizer para ela, te amo. Meu pai me diz que me ama o tempo todo. Hoje a minha família está na presença de Deus, eu sou bem casada, sou feliz, agradeço a Deus todos os dias pelo meu relacionamento. Sem o Espírito Santo eu não sou absolutamente ninguém, porque olha quem eu era antes de ter Ele. Então, se eu não tivesse Ele, eu não seria ninguém. Nem aqui eu estaria contando essa história hoje, contando meu testemunho hoje. Eu tenho a maior riqueza, a maior preciosidade, né? Que é o tesouro em vaso de barro, que é o Espírito Santo, nesse vaso que é a gente, né? Então, Ele quem me concedeu tudo que eu tenho e tudo que eu sou. Então, eu não trocaria Ele por nada. Hoje eu sou feliz graças ao Espírito Santo.